Capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E toda a região da Judéia e os habitantes de Jerusalém iam até ele. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João se vestia de pelos de camelo, com um cinto de couro ao redor da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me para desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E veio uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, entrando na sinagoga, ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o com violência e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, de tal maneira que perguntavam entre si: Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ordena até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela a Jesus. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou. Imediatamente, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. À tarde, ao pôr do sol, trouxeram a ele todos os enfermos e endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que estavam enfermos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu. Foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e encontrando-o disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali, pois para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Aproximou-se dele um leproso, que, suplicando-lhe de joelhos, lhe dizia:
Se quiseres, podes limpar-me. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, sê limpo. No mesmo instante a lepra o deixou, e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu, dizendo: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mas, saindo ele, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o fato, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham a ele. Capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se ajuntaram, de modo que não havia lugar nem mesmo junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Então vieram alguns, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas, que arrazoavam em seus corações: Por que fala este assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados. Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou imediatamente e, tomando o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Outra vez saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa dele, muitos publicanos e pecadores estavam também à mesa com Jesus e seus discípulos, porque eram muitos os que o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos discípulos dele: Por que come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem porventura jejuar os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, não podem jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. De outra forma, o remendo novo tira parte da roupa velha, e a rotura fica maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. De outra forma, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos. Num sábado, passando Jesus pelas searas, os discípulos, ao caminharem, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vê, por que fazem no sábado o que não é lícito? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi,
quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e também os deu aos que com ele estavam, e dizia-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3. Jesus entrou outra vez na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E observavam Jesus, para ver se o curaria no sábado, a fim de o acusarem. Ele disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os em redor com indignação. Condoído pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus logo começaram a conspirar com os herodianos contra ele, sobre como o matariam. Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para o mar. E grande multidão o seguiu, vinda da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região além do Jordão, e das cercanias de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, ao ouvir tudo o que fazia, veio até ele. Então ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho, por causa da multidão, para que não o apertassem, pois tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de enfermidades se lançavam sobre ele para o tocar. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os advertia severamente para que não o manifestassem. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo quis. E vieram a ele. Designou 12 para que estivessem com ele, e para os enviar a pregar, e para terem autoridade de expulsar os demônios. Eram estes os 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que também o traiu. Então foram para casa, e reuniu-se de novo tanta multidão, que nem sequer podiam comer pão. Quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não poderá subsistir, mas perecerá. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. E então saqueará a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Será culpado de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Estava sentado ao redor dele uma multidão, e lhe disseram: olha tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse:
Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Capítulo 4. Jesus começou outra vez a ensinar à beira do mar, e reuniu-se ao redor dele uma grande multidão, de modo que entrou num barco e se assentou nele sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e em sua doutrina lhes dizia: Ouvi! Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, que, crescendo, a sufocaram e não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, brotando e crescendo. E produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao redor dele com os 12 o interrogaram acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que, olhando, vejam, mas não percebam, e, ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não entendeis esta parábola? Como então entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em solo pedregoso são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os que receberam a semente entre espinhos são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes ainda: Porventura se traz a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se fez escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhes mais: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Ele dorme e se levanta, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes anunciava a palavra, conforme podiam ouvir, e sem parábola não lhes falava. Mas, em particular, explicava tudo a seus discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem.
Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento cessou e houve grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Chegaram à outra margem do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desembarcou, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem mesmo com correntes alguém podia mais prendê-lo. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando com alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus lhe o permitiu. Então, os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, cerca de 2.000, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e em perfeito juízo, aquele que tivera a legião, e temeram. Os que tinham presenciado contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e também acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, o que fora possesso, rogava-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, reuniu-se grande multidão ao redor dele, e ele estava junto do mar. Chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés, e lhe rogava muito, dizendo: Minha filha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando-o. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos padecia de hemorragia, e tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos, e gastado tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Antes, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar em suas roupas, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia. Sentiu em seu corpo estar já curada do seu mal. Jesus, percebendo logo que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou:
Quem tocou em minhas roupas? Os discípulos disseram: Vês que a multidão te aperta e perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, atemoriçada e tremendo, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ainda estava ele falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem atender a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga. E Jesus viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Entrando, disse-lhes: Por que este alvoroço e pranto? A menina não está morta, mas dorme. Eles riam dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e ficaram grandemente admirados. Ele ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se admiravam e diziam: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, e percorria as aldeias ao redor, ensinando. Chamou os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: Onde quer que entrardes numa casa, ficai ali até partirdes daquele lugar. Se nalgum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e dizia: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso atuam nele estas forças miraculosas. Outros, porém, diziam: É Elias. E ainda outros: É um profeta, como um dos antigos profetas. Mas Herodes, ao ouvir isso, disse: Este é João, a quem mandei decapitar. Ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Herodias, porém, o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança. E ouvindo-o, ficava perplexo, e gostava de ouvi-lo.
Chegando um dia oportuno em que Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus grandes, aos oficiais e aos principais da Galiléia, entrou a filha da própria Herodias e dançou, agradando a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Ela respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando depressa ao rei, pediu: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei profundamente. Mas, por causa do juramento e dos convidados, não quis lhe negar. E imediatamente, enviando um carrasco, ordenou que lhe trouxessem a cabeça de João. Este foi, decapitou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a entregou à jovem. E a jovem a deu à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam, vieram, levaram o corpo e o puseram num túmulo. Voltaram os apóstolos a Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde vós, à parte, para um lugar deserto e repousai um pouco. Pois eram muitos os que iam e vinham, e eles não tinham tempo nem para comer. Então foram sós, de barco, para um lugar deserto, à parte. Mas muitos os viram partir e os reconheceram. E, correndo a pé de todas as cidades, chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo já tarde, aproximaram-se dele os discípulos e disseram: O lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias ao redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E assentaram-se em grupos, de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E os deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo em seguida, obrigou os discípulos a entrar no barco e ir adiante, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da noite, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, foi até eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: Coragem, sou eu. Não temais. Subiu para o barco, e o vento cessou, e ficaram grandemente atônitos em si mesmos, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Tendo atravessado, chegaram à terra, em Genezaré, e ali atracaram. Saindo eles do barco, logo o povo o reconheceu. E correndo por toda aquela região, começaram a trazer em leitos os doentes, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que entrasse, em aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que o tocavam eram curados. Capítulo 7.
reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e viram que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, apegando-se à tradição dos antigos. Quando voltam da praça, não comem sem se purificarem. E há muitas outras tradições que receberam e guardam, como lavar copos, jarros e utensílios de bronze. Então, os fariseus e escribas perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Mas vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias receber de mim é corbã, isto é, oferta a Deus, já não o deixais fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando uma multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse: assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa? Assim, declarava puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Pois de dentro, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, orgulho e insensatez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as regiões de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Pois certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, logo que ouviu falar dele, veio e lançou-se a seus pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse da filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar-se os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por essa palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para sua casa, achou a menina deitada sobre a cama. O demônio havia saído dela. Tornando Jesus a sair das terras de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, pelo meio das regiões de Decápolis. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Imediatamente os ouvidos se abriram, a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente.
Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem, mas quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, havia outra grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Disseram: 7. Ordenou à multidão que se assentasse no chão. Tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregava aos discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, mandou que também os distribuíssem. Comeram e se saciaram, e dos pedaços restantes levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000. Então Jesus os despediu. Logo depois, entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o pôr à prova. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Jesus advertiu-os, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Jesus, percebendo, perguntou: Por que discutis sobre não terdes pão? Ainda não compreendeis nem entendeis? O vosso coração continua endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam: 7. Ele lhes disse: Não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, Jesus lhe pôs outra vez as mãos sobre os olhos. E ele olhou atentamente, e ficou restabelecido. E via claramente a todos. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Jesus saiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus advertiu-os de que a ninguém dissessem isso a seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus,
mas nas dos homens. Chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de pé não provarão a morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas tornaram-se resplandecentes, muito brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam aterrorizados. Veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a palavra consigo, perguntando entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Mas como está escrito do Filho do Homem que padeça muito e seja desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aos discípulos, viram ao redor deles grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. Logo que toda a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Ele perguntou: Que discutis com eles? Respondeu-lhe um homem da multidão: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente agitou o menino com violência, o qual, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isso? Respondeu: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus lhe disse: Se podes? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Creio! Ajuda-me na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão corria para junto deles, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando muito, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes:
Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Partindo dali, atravessaram a Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, pois ensinava os discípulos, dizendo: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de morto, ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, perguntou-lhes: De que discutíeis no caminho? Eles, porém, calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. E, abraçando-a, disse-lhes: Quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me receber não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. João lhe disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor entrares na vida coxo do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Pois cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, além do Jordão. E outra vez a multidão se ajuntou a ele, e como de costume, ele os ensinava. Chegaram-lhe fariseus e o tentaram, perguntando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, respondendo, disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos escreveu este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Em casa, os discípulos o interrogavam outra vez sobre isso. E disse-lhes: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, comete adultério. Trouxeram-lhe crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E tomando-as nos braços, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Indo ele para o caminho, um homem correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não mates. Não cometas adultério.
não furtar, não dirás falso testemunho, não defraudar, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, entristeceu-se com essas palavras e retirou-se pesaroso, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram com suas palavras. Mas Jesus, de novo, lhes disse: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se maravilhavam ainda mais, dizendo entre si: Então, quem pode salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por minha causa e do Evangelho, que não receba já neste tempo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e, no mundo vindouro, a vida eterna. Partindo Jesus, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria crucificado e, depois de 3 dias, ressuscitaria. Eles, porém, não entendiam essas palavras e tinham medo de interrogá-lo. Chegando a Jericó, estava Jesus saindo da cidade, com seus discípulos e uma grande multidão, quando um cego, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, mendigava. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Jogando de si o manto, levantou-se e veio a Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e seguia a honra pelo caminho. Capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está em frente. Ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, no qual ninguém jamais se assentou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Dizei-lhe: O Senhor precisa dele, e logo o enviará de volta aqui. Foram e encontraram o jumentinho preso à porta, do lado de fora, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam disseram-lhes: Que fazeis, soltando o jumentinho? Mas eles disseram-lhes como Jesus tinha ordenado, e deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele suas roupas, e ele se assentou sobre ele. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho e outros ramos que tinham cortado nos campos. E os que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem do nosso pai Davi! Hosana nas alturas! Entrou em Jerusalém, no templo, e tendo olhado tudo ao redor, saiu para Betânia com os 12.
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, sentiu fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi até ela, para ver se achava algum fruto. Mas, chegando a ela, nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Entrou Jesus no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando utensílio algum. E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e buscavam como o poderiam matar, pois temiam a multidão, porque todos estavam admirados com o seu ensino. Quando anoiteceu, saiu da cidade. Pela manhã, passando, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estais em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Entraram novamente em Jerusalém, e andando pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e disseram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazê-las? Capítulo 12. E começou a Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca ao redor, cavou nela uma cava, edificou uma torre e arrendou-a a lavradores, e partiu para outra terra. Quando se aproximou a época dos frutos, enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Novamente, enviou outro servo, e eles também o feriram na cabeça e o insultaram. E enviou ainda outro, e a esse mataram, e a muitos outros espancaram alguns, mataram outros. Tinha, pois, ainda um filho amado. Por último, enviou-lhe também a ele, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. Agarraram-no, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que farei então ao dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam apanhá-lo, mas temeram o povo, porque perceberam que falara a parábola contra eles. Então, deixando-o, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para o prenderem em alguma palavra. Vieram e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com a opinião de ninguém, pois não olhas para na aparência dos homens, mas com verdade ensinas o caminho de Deus. Podemos, pois, dar tributo a César ou não? Devemos dar ou não dar? Mas Jesus, percebendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu veja. E perguntando-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus lhes disse:
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados dele. Vieram-lhe também saduceus, os quais dizem não haver ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se o irmão de alguém morrer, deixando mulher e filhos, e seu irmão morrer sem filhos, o irmão da esposa deve tomar-lhe a mulher e suscitar descendência ao irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. O segundo a tomou e também morreu sem filhos. E o terceiro, da mesma maneira. E os 7 não deixaram filhos, e morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles se levantarem, de quem será a esposa? Pois os 7 a tiveram. Jesus respondeu-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Com isso, estáis muito enganados. Um dos escribas, ouvindo-os discutir bem, vendo que lhes respondera com inteligência, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o escriba lhe disse: Bem, mestre, bem disseste, que amar a Deus e amar ao próximo é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Jesus, ao ensinar, dizia à multidão: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, receber saudação nas praças, os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e fazem longas orações por aparência. Esses receberão maior condenação. E Jesus, olhando em redor, observou como os ricos lançavam ofertas no tesouro do templo. Muitos pobres lançavam ali sua pequena oferta, e chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que lançaram no tesouro, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus respondeu: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Sentando-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe Pedro, Tiago, João e André em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Isto será o princípio das dores. Mas guardai-vos. Entregá-los-ão a tribunais, açoitar-vos-ão nas sinagogas, e sereis levados à presença de governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. E quando vos entregarem, não vos preocupeis com antecedência sobre o que haveis de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Irão entregar-vos até vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome.
mas nenhum fio de cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, ganhareis vossa vida. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que não aconteça isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, abreviou-se aquele tempo. Então, se alguém vos disser: Eis que aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Vós, porém, acautelai-vos. Eis que vos tenho predito tudo. Mas naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando já seus ramos ficam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Acautelai-vos, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Capítulo 14. Passados 2 dias, chegava a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus sorrateiramente e matá-lo. Diziam: mas não durante a festa, para que não se levante o povo. Estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, enquanto comia, veio uma mulher com um vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de muito preço, e quebrou o vaso, e derramou sobre a cabeça dele. Alguns se indignaram consigo mesmos, dizendo: para que este desperdício de perfume? Pois poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E criticavam-na. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis beneficiá-los, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde. Antecipadamente, ungiu meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se pregue o Evangelho, também se falará, em memória dela, do que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para o entregar a eles. Ao ouvirem isso, alegraram-se e prometeram-lhe dinheiro. E ele buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, os discípulos disseram-lhe: onde queres que vamos preparar para comeres a Páscoa?
E ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade. Será que vos aparecerá um homem com um cântaro de água? Segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Ali preparai-nos. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, dizia: Em verdade vos digo que um de vós me trairá, um que come comigo. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Por acaso serei eu? Mas ele disse-lhes: É um dos 12, que mergulha comigo na mesma travessa. O Filho do Homem vai como está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomou o cálice, e dando graças, deu-lhes. E todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo: não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo no reino de Deus. Depois de cantarem o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro disse-lhe: Mesmo que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele dizia ainda mais fortemente: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegaram a um lugar chamado Getsemane. Disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir medo e angústia. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. E voltou e achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pela 2ª vez foi orar, dizendo as mesmas palavras. Voltou e achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam que lhes dizia uma palavra. Saindo, foi de novo. Orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Depois veio para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai, é suficiente. Chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantando-se, chegou-se a Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E chegando-se a Jesus, disse: Rabi, e beijou-o. E eles lançaram mão dele e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, tirando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha.
Então Jesus lhes disse: Chegastes com espada e porrete para me prender? Dia após dia estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas cumpriram-se as Escrituras. Todos o abandonaram e fugiram. Capítulo 15. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram o conselho com os anciãos e escribas e levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Ele respondeu: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou a perguntar-lhe: Não respondes nada? Vê quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos se maravilhou. Ora, costumava soltar-lhes, à ocasião da Páscoa, um preso, aquele que quisessem. Tinha eles um preso famoso, chamado Barrabás. A multidão, chegando, começou a pedir-lhe que fizesse como de costume. Pilatos lhes respondeu: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os principais sacerdotes o entregaram por inveja. Mas os principais sacerdotes instigaram a multidão para que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos perguntou-lhes outra vez: Que farei, então, daquele que chamais rei dos judeus? Eles gritaram outra vez: Crucifica-o! Pilatos disse-lhes: Que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, havendo esbofeteado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Levaram Jesus e, levando consigo alguns soldados, o conduziram ao pretório e reuniram toda a corte. E o revestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas na cabeça e cuspiam nele e, prostrando-se, o adoravam. Depois de o haverem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias roupas e o conduziram para crucificá-lo. E obrigaram um certo sireneu, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo, a levar a cruz de Jesus. E o conduziram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E o crucificaram, e repartiram entre si as suas vestes, lançando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e estava escrito o título da acusação dele: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Igualmente, os principais sacerdotes escarneciam, dizendo entre si com os escribas: Salvou outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para vermos e crermos. Os que estavam crucificados com ele também o insultavam. Quando se fez a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, exclamou Jesus com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama Elias. E alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele
vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Havia também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que, quando ele estava na Galiléia, o seguiam e serviam. E muitas outras que subiram com ele a Jerusalém. Ao anoitecer, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, ousou ir a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pilatos maravilhou-se de que já tivesse morrido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se havia já morrido. E, certificando-se pelo centurião, deu o corpo a José. Este comprou um lençol e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro que havia sido cavado na rocha. E rolou uma pedra à porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o colocaram. Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam entre si: quem nos revolverá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram alarmadas. Mas ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, Nazareno, que foi crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E elas saíram rapidamente e fugiram do sepulcro, porque estavam assustadas e tremiam, e não disseram nada a ninguém, pois tinham medo. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela foi e anunciou aos que haviam estado com ele, que estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por ela, não creram. Depois, apareceu em outra forma a 2 deles, enquanto iam pelo campo. Eles também foram e anunciaram aos outros, e não creram. Depois apareceu aos 11, estando eles à mesa, e os censurou pela incredulidade e dureza de coração, porque não creram nos que o tinham visto depois de ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam.